Fala, meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no Dois Toques, a casa do futebol. Terminou ontem a série dos primeiros jogos das oitavas de final da Copa do Brasil. E olha, para quem assistiu ao palpitômetro aqui do Dois Toques, até que os meus palpites estão bons, hein? Eu falei para vocês, apostei nos meus classificados e apostei que o Atlético Mineiro não iria usar da mesma tática que usou contra o Flamengo no domingo, que tentaria levar um empatezinho para casa e levou uma vitória sobre o Flamengo dentro do Maracanã com o gol do Coelho. Finalmente o Cuca tirando aí um Coelho da cartola, né? E o São Paulo também, fechando aí a série, ganhou do Atlético Paranaense, mas olha, uma vitória que poderia ter sido maravilhosa, né? Um 2-0, o Atlético teria que fazer 3 no São Paulo, não está conseguindo fazer 3 nem na Série B, né? Mas fez um golzinho no final, e aí deixou o Furacão vivíssimo para esse confronto da próxima semana lá na Arena da Baixada, que pela primeira vez na temporada vai pulsar, né? Vai pulsar. E nos bons tempos a gente sabe que jogar contra o Atlético Paranaense lá naquela Arena da Baixada era um pesadelo para muitos clubes. Bom, e aí, será que o Atlético Mineiro com essa vitória no Maracanã desponta realmente como favorito dentro da sua arena para poder se classificar? A gente sabe que o Flamengo no ano passado fez barba, cabelo e bigode em cima do Galo, né? Ganhou no Maracanã, ganhou na Arena, foi o primeiro campeão da Arena Galo. O Galo tem o Flamengo aí atravessado na garganta e conseguiu dar um primeiro passo interessante ontem, porque o jogo de ontem foi muito amarrado, né? Assim como o jogo de domingo passado, Campeonato Brasileiro, em que o Flamengo venceu com um gol de bola parada, foi o que decidiu. Jogos entre equipes como Galo e Flamengo, eles são decididos nos detalhes, né? E a gente viu que mais uma vez o detalhe decidiu, mas dessa vez contra o Flamengo, né? Num jogo tão equilibrado como esse, não dá para errar. E ainda mais cometer erros tão infantis como essa troca de passe inútil ali entre Rossi, Léo Ortiz e Léo Pereira. Para que aquela troca de passes ali? Qual era o objetivo? Então o Hulk, o único jogador na marcação, conseguiu apertar em cima do Léo Pereira e ele entregou a paçoca. Erro de posicionamento, erro de passe, erro de fundamento, você pode escolher o tipo de erro que você quiser. E o Atlético Mineiro muito ligado. Primeiro tempo o Atlético Mineiro não fez um bom primeiro tempo ofensivamente falando, só no primeiro minuto conseguiu uma boa escapada, quase fez o gol. Depois o Flamengo, como já se espera, né, tem as ações do jogo. Foi nada de outro planeta, só no final do primeiro tempo que o Flamengo realmente vai apertar um pouco mais. E aí, jogo equilibrado, Flamengo melhor. No segundo tempo, o Atlético Mineiro dá uma avançada nas linhas, muda um pouquinho essa postura para ver se encaixa o passe ofensivo. E aí essa pressão que o Atlético Mineiro resolveu fazer na saída de bola do Flamengo, tirar um pouco do conforto dos jogadores do Flamengo, foi muito importante. O Léo Pereira, ele é um bom zagueiro, mas ele não é um exímio passador, né? E ali pressionado, acabou errando, um erro ali entre ele e o Léo Ortiz, e o Coelho, muito malandro, se antecipou e fez o gol da vitória do Atlético Mineiro. Da mesma forma como no Campeonato Brasileiro domingo, uma bola parada, um cruzamento decidiu o jogo, dessa vez um erro também decidiu o jogo. O Flamengo teve oportunidades, até a entrada do Samuel Lino, né, a maior contratação, gastou uma fortuna, uma contratação em termos de valores da história do Flamengo. Samuel Lino tentou fazer ali um barulho pelo lado direito, pelo lado esquerdo, né? Pelo lado esquerdo, mas no final das contas não alterou o placar. Fez até um gol, mas claramente impedido, né? A linha de impedimento ali traçada claramente, o Lino estava impedido, mas é um jogador que vem para brigar pelo seu espaço, né? Já mostrou que tem qualidade, já mostrou que é um jogador
que pode ser interessante nesse 1 contra 1, né? E o Flamengo pode ter um desafogo ali. Agora é a questão, vai ser titular, não vai ser? O Samuel Lino chegou há pouco tempo, teve aí poucas sessões de treinamento ainda, né, conhecendo o elenco, mas a jogada individual a gente já percebe que vai ser aí uma ferramenta que esse jogador deve utilizar. Claro que vai ficar marcado, né? O pessoal já vai conhecendo aos poucos, por enquanto é novidade, ninguém nunca ouviu falar, mas vai chegando no futebol brasileiro, vai mostrando seu trabalho. Ontem já mostrou ali algumas qualidades, mas para o torcedor do Flamengo, infelizmente, nem Saul, nem Samuel Lino, nada disso foi suficiente para evitar a derrota dentro do Maracanã para o Atlético Mineiro na Copa do Brasil. Para o Atlético Mineiro, é o que o Cuca falou, né? É o resgate, é um processo de resgate da dignidade. E eu acho que a palavra foi perfeita, né? Dignidade, resgate. Porque o que tem acontecido no Atlético Mineiro é o contrário da dignidade, né? São contratações caras para o que o Atlético Mineiro pode fazer, uma falta de responsabilidade, de austeridade, que tem resultado no não pagamento, no não cumprimento das obrigações. O Atlético Mineiro, aos poucos, está regularizando isso, né? E ontem entrou em campo com menos pendências do que tinha quando entrou em campo no último jogo. Então é claro que os jogadores ficam mais satisfeitos, isso não significa que vai fazer corpo mole e tal, né? O Atlético Mineiro é um time limitado, a gente precisa falar. O confronto contra o Flamengo não está decidido, não está decidido. O Flamengo tem potencial para chegar lá na Arena do Galo e vencer. Só que o Galo conseguiu, como disse o Cuca, resgatar essa dignidade de galo forte brigador, de time grande, de time que não treme. Todo jogo contra o Flamengo já sabe, o Atlético vai perder. Não, o Atlético mudou essa história. O Atlético nunca tinha vencido o Flamengo como visitante em Copa do Brasil. Foi a primeira vez. E agora o Galo tem nas mãos a classificação. É fazer um jogo tão inteligente como foi esse do Maracanã, principalmente na parte defensiva. O Atlético Mineiro fez uma partida muito inteligente defensivamente. Conseguiu segurar o Flamengo grande parte do jogo. Após a substituição, o Flamengo melhora, é claro, jogadores com qualidade, jogadores com pulmão, o Flamengo vai melhorar. Mas o Galo conseguiu segurar o que era o mais importante, resultado. 1-0, agora o Flamengo vai ter que fazer das tripas coração. Tem jogo pelo Campeonato Brasileiro, não vai poder poupar, porque é líder e pode perder a liderança. Para o Cruzeiro, por exemplo, pode ver o Palmeiras se aproximando, por exemplo, então não vai poder poupar. E depois tem decisão contra o Galo lá na Arena MRV, tá certo? No outro confronto, menos pomposo, foi antes, 7 horas, o São Paulo no Morumbi recebeu o Atlético Paranaense. São Paulo do Hernan Crespo é um time que joga um futebol eficaz, é um futebol eficiente. O jogo de São Paulo é diferente de você parar para assistir um jogo do Flamengo, um jogo do Botafogo. Não vai te fazer, meu Deus, olha que jogada, que jogador brilhante e tal. Não é esse tipo de jogo. O jogo do Hernan Crespo é um jogo eficaz, eficiente. É bola na rede na oportunidade que tem, fechando a casinha, combatendo muito no meio. É um time que vem competitivo sob as mãos do Hernan Crespo. E vinha fazendo um resultado muito bom. São Paulo, é claro, muito superior ao Atlético Paranaense. A situação das duas equipes já pressupõe isso, mas o São Paulo não caiu na pegadinha, por exemplo, que o Cruzeiro caiu. Uma hora a bola entra. Não entrou lá no Mineirão. Uma hora a bola entra, não. O São Paulo tem que fazer por onde. E fez por onde. Fez 1-0, fez 2-0. Era o placar perfeito para você administrar a partida na Arena da Baixada. Só que o Atlético Paranaense, que não é bobo nem nada, conseguiu descontar no finalzinho, fazendo o seu gol e deixando o Furacão vivo na competição. Uma vitória simples em Curitiba leva a partida para os pênaltis. Um drama que o São Paulo poderia ter evitado, mas também lembrando, né, do outro lado tem um adversário que sonha em voltar aos seus bons tempos.
Não acho que vá subir para a Série A esse ano. A campanha do Furacão é uma campanha muito ruim, não é uma campanha boa. O torcedor não está com aquela esperança, né, de acesso, mas a Copa do Brasil pode ser um alento aí para o Atlético Paranaense, de repente, dependendo dos cruzamentos, chegar mais longe. No palpitômetro, eu coloquei o São Paulo passando, né, é claro, mas essa vitória apertadinha dá uma esperança aí para o torcedor do Atlético Paranaense. E no jogo do Flamengo eu falei para vocês, né, que apesar de o Flamengo ser muito superior, a cabeça do Flamengo esse ano, até por ordem do presidente, é foco no Campeonato Brasileiro. O Flamengo quer ser campeão do principal torneio do Brasil. O Flamengo já foi campeão da Copa do Brasil ano passado. Enfim, acredito que o Flamengo não vai priorizar tanto a Copa do Brasil. Não imaginava ficar fora nas oitavas de final. É claro que não vai entregar, não é isso. Mas se tiver que botar força máxima, vai botar domingo. E aí, dependendo do que acontecer, vai mexer num jogador ou outro para a partida contra o Atlético Mineiro. Eu acho que vai dar Galo, né? Eu falei para vocês, acho que vai dar Botafogo, Corinthians ganhou, né? Galo, São Paulo, e aí coloquei o Vasco, com o empate lá em Alagoas acho que é mais possível, né? O Vasco vencer aqui, uma vitória simples. Vasco, Cruzeiro, apesar do empate no Mineirão, eu ainda acredito no Cruzeiro, mas ficou mais difícil, né? Ficou mais difícil. Fluminense, eu falei para vocês que o Inter ia peidar na farofa. E o Bahia, contra o Retrô, que apesar da vitória apertadinha também, eu não acho que o Bahia vá fazer mais uma vergonha, né? Enfim, mas as zebras estão vivas, hein? As zebras estão mais vivas do que nunca nessa edição de Copa do Brasil. Acho que resultado óbvio, só as vitórias do Bahia, que foi apertada, do São Paulo, que também foi apertada, e do Botafogo, que foi a vitória mais tranquila desses primeiros jogos de oitavas de final Copa do Brasil. Beleza, semana que vem a gente, é claro, vai falar mais de Copa do Brasil e mais tarde a gente fala de outras situações dos bastidores do mundo da bola.